Imagine um mundo onde a criatura aterrorizante de olhos famintos não é apenas ficção, mas uma realidade implacável. O Creeper é uma entidade demoníaca que surge a cada 23 anos para caçar durante 23 dias. Durante esse período, ele persegue suas vítimas, retirando parte do corpo delas para se regenerar e se fortalecer. Mas, e se o Creeper realmente existisse? Como a sociedade reagiria a tal ameaça? Prepare-se para um mergulho sombrio no terror, porque você vai descobrir como o mundo seria impactado se o filme Olhos Famintos fosse verdade. Se você gosta de conteúdo como este, onde a ficção é trazida para a realidade, inscreva-se no canal e confira nossa playlist E Se Fosse Verdade Filmes. E não se esqueça de comentar qual o próximo filme, série, jogo, teoria ou qualquer outra coisa que você gostaria de ver por aqui. Muito bem, agora vamos lá. A franquia Olhos Famintos tem 4 filmes até o momento, mas para este vídeo vamos focar apenas nos 2 primeiros, já que os 2 últimos são... bom, deixa pra lá, vamos fingir que eles não existem, tá ok? Vamos nessa. O primeiro filme de Olhos Famintos foi lançado em 2001 e conta a história de 2 irmãos que, enquanto voltavam para casa por uma estrada deserta, avistaram um vulto jogando que parecia ser um corpo embrulhado. Quando pararam para investigar, eles descobrem centenas de corpos mutilados e pendurados embaixo de uma igreja antiga, e a partir daí, tudo vai de mal a pior. Já o segundo filme, de 2003, mostra uma equipe de basquete que fica presa em uma estrada após o ônibus que os transportava quebrar. Logo eles recebem uma visita inesperada, o Creeper, uma das criaturas mais memoráveis do cinema. Agora vem a grande pergunta: o que aconteceria se o Creeper realmente surgisse em nossa realidade? Quanto tempo ele teria de paz em um mundo onde a internet e as redes sociais expõem tudo? Vamos descobrir como o mundo seria impactado se Olhos Famintos fosse verdade. Se o Creeper aparece a cada 23 anos, isso significaria que em uma geração haveriam pelo menos 2 ou 3 oportunidades para ele caçar. Imagine viver com uma constante sensação de que, em um período de 23 dias, uma criatura imortal e superpoderosa poderia aparecer para caçar e devorar você. Esse ciclo criaria uma onda de pânico coletivo, com pessoas se preparando de maneiras extremas, como construindo abrigos subterrâneos ou se mudando para locais remotos. Dado que o Creeper é uma criatura quase impossível de matar ou ferir permanentemente, qualquer tentativa de escapar dele envolveria fugir para as áreas isoladas ou se abrigar em locais altos e inacessíveis. Mas claro, suas habilidades de voar e detectar suas vítimas com seu olfato e visão aguçados tornariam difícil de escapar de qualquer maneira. Como o Creeper caça por 23 dias a cada ciclo, ele seria uma ameaça implacável. Quando ele começasse a sua caçada, não pararia até atingir o seu objetivo e de se alimentar de partes humanas para se regenerar. Isso geraria uma sensação de vulnerabilidade absoluta, já que ele poderia aparecer a qualquer momento sem aviso. A forma como o Creeper coleta as partes do corpo de suas vítimas, como os olhos, os corações, a cabeça, para se regenerar, significa que ele ficaria mais forte a cada ataque. Isso tornaria as pessoas ainda mais aterrorizadas, sabendo que a criatura não estava apenas matando, mas literalmente tomando partes de quem devorava para aumentar sua força e regeneração. A primeira vez em que o Creeper aparecesse seria um momento de total pavor. Imagine a criatura surgindo do nada em um canto remoto, como no filme. Inicialmente ninguém acreditaria em sua existência, mas à medida em que os primeiros ataques ocorressem, seria impossível ignorar que uma força sobrenatural estava solta. Após o primeiro ataque, teorias e especulações começariam a surgir. Muitos a princípio não acreditariam na história de uma criatura que caça por 23 dias e depois desaparece. Haveria uma onda de pânico e as autoridades ficariam despreparadas. Mas e se o Creeper aparecesse em uma grande cidade ou em um ponto turístico bem movimentado? A sociedade precisaria criar estratégias de proteção, mas como o Creeper é praticamente indestrutível, essa tarefa seria quase impossível. Países poderiam construir cercas, esconderijos e sistemas de alerta, mas a incerteza e o medo seriam constantes.
Além disso, o fato de o Creeper ser tão imprevisível e invisível até o momento do ataque tornaria qualquer preparação difícil e provavelmente em vão. Se a existência do Creeper fosse confirmada, muitos começariam a especular sobre a sua origem e propósito. Alguns acreditariam que ele é uma entidade sobrenatural, enquanto outros poderiam sugerir que ele é um resultado de experimentos científicos ou até uma antiga lenda que se tornou real. Governos e cientistas tentariam entender o fenômeno, mas como o Creeper opera de maneira tão misteriosa, as suas motivações seriam praticamente impossíveis de compreender. Grupos religiosos poderiam afirmar que o Creeper é uma manifestação do mal ou uma entidade do inferno, enquanto outros o veriam como uma vingança sobrenatural por algo que a humanidade fez no passado. Isso geraria mais caos social, com alguns tentando combater a criatura com rituais, enquanto outros acreditam que ele é um teste divino. Com o Creeper em ação, o mundo entraria em um estado de emergência. Durante seus 23 dias de caça, ele não faria pausas. A caçada seria implacável e ninguém estaria seguro. Em um mundo onde a criatura se alimenta de partes do corpo para ganhar força, todos se tornariam alvos potenciais. A sociedade teria de se adaptar rapidamente. Como as pessoas reagiriam a uma ameaça tão catastrófica? As cidades poderiam ser evacuadas, as fronteiras fechadas e todos tentariam sobreviver durante o período em que o Creeper estivesse à solta. Mas, ao contrário do que se pensa, a verdadeira questão não seria onde se esconder, mas como fugir de uma criatura quase impossível de matar. Governos em todo o mundo precisariam se adaptar rapidamente para enfrentar ou pelo menos sobreviver aos ataques do Creeper. Exércitos, policiais e forças especiais seriam treinados e equipados para lidar com uma ameaça de tal magnitude. No entanto, como o Creeper é praticamente imbatível, a questão verdadeira seria como conter o pânico e tentar proteger o maior número de pessoas possível. Durante os períodos de caça, com certeza haveriam toques de recolher, fechamentos de fronteira e evacuação de áreas de risco. Haveria uma reorganização global de como lidar com desastres e ameaças sobrenaturais. Com as habilidades sobrenaturais do Creeper, armas convencionais seriam quase inúteis. Isso poderia levar ao aumento do desenvolvimento de tecnologias especiais como armas de energia ou até armas químicas e biológicas em uma tentativa desesperada de destruir a criatura. A mídia teria um papel central em manter a população informada ou em pânico. Documentários, filmes, séries e livros sobre o Creeper surgiriam, mas também haveria um aumento no medo gerado por conteúdos sensacionalistas. As redes de notícias se tornariam fontes constantes de pânico, destacando ataques e desaparecimentos. A cada ciclo de caça, a cobertura midiática seria intensa, mostrando pessoas em fuga, cenas de destruição e o desespero das vítimas. Além do impacto físico, o psicológico seria devastador. A cada 23 anos, os cidadãos saberiam que essa ameaça retornaria. Imagine viver com o medo constante de que, a qualquer momento, o Creeper poderia aparecer. Psicólogos e psiquiatras seriam sobrecarregados com uma onda de distúrbios de ansiedade, medo e trauma. Teorias da conspiração se espalhariam e até os governadores ficariam desesperados para encontrar respostas. Cientistas tentariam estudar a criatura, mas com um ser imortal e imprevisível, o tempo de resposta seria curto e sem resultados claros. Agora, se você fosse um dos sortudos a sobreviver à primeira caçada do Creeper, o que faria nas caçadas seguintes? Muitos se preparariam para sobreviver aos 23 dias de terror, reforçando as suas casas, criando abrigos subterrâneos, ou até formando grupos de caçadores para tentar derrotá-lo. Algumas comunidades poderiam entrar em histeria, com pessoas evitando sair de casa, ou até tentando caçar o Creeper por conta própria. A paranoia de que qualquer um poderia ser a próxima vítima se espalharia rapidamente, levando a comportamentos irracionais. Como vimos no filme, alguns poderiam tentar entender ou até se submeter ao Creeper, criando cultos que o venerariam como uma entidade sobrenatural. Derrotar o Creeper seria um grande desafio, pois ele é uma entidade quase imortal, com habilidades sobrenaturais e uma regeneração impressionante. No entanto, algumas tentativas foram feitas no filme para derrotá-lo. Embora ele tenha se mostrado resistente, vamos explorar algumas formas de tentar derrotá-lo baseados nas regras do próprio filme.
A primeira tentativa seria destruir a cabeça da criatura. O Creeper se regenera ao colocar partes do corpo humano, mas a chave para derrotá-lo pode estar em destruir a sua cabeça ou cérebro. Armas de grande poder como armas de fogo ou explosivos seriam necessários para tentar destruir o ponto vital da criatura. Em segundo lugar, valeria a pena tentar cortar as asas do Creeper. Se as suas asas fossem destruídas, ele ficaria vulnerável, sem poder voar e provavelmente sem se regenerar com tanta eficácia. Em terceiro lugar, tentaria destruir ele com fogo ou ácido. Como o Creeper se regenera rapidamente, fogo ou ácido poderiam ser eficazes para destruir seu corpo e dificultar a sua regeneração. Bom, pelo menos isso funciona com a maioria dos monstros, né? Em quarto lugar, armadilhas bem elaboradas. Ao invés de tentar matá-lo diretamente, uma armadilha bem construída poderia imobilizar o Creeper por tempo suficiente para que ele fosse destruído. Agora, se você tiver mais ideias, comenta aí pra gente ver qual ideia seria melhor e mais eficaz para derrotarmos o Creeper. Se Olhos Famintos fosse real, o mundo seria um lugar muito mais perigoso e sombrio, onde as pessoas viveriam com constante sensação de que, a qualquer momento, o Creeper poderia despertar para sua temporada de caça. A vida seria uma luta para sobreviver aos 23 dias de terror e a paranoia se espalharia rapidamente. Seria uma época de horror e caos em que poucos sobreviveriam para contar a história. Então, e se os Olhos Famintos fosse verdade? O mundo como o conhecemos seria alterado para sempre. A cada 23 anos uma sociedade aterrorizada se prepararia para o inevitável. O Creeper deixaria um rastro de medo, dor e destruição. As pessoas tentariam encontrar maneiras de lutar, mas a verdade é que uma criatura imortal que caça com tal precisão pode ser algo que a humanidade não consiga vencer. E você, o que faria se fosse caçado por uma criatura dessas? Como reagiria diante de uma ameaça imbatível e invisível? Comente abaixo e compartilhe as suas ideias. E se inscreva no canal para mais conteúdos aterrorizantes. E por favor, não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo fã de terror. Até a próxima!